Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí mais um podcast sobre o livro de Apocalipse. Exatamente. Episódio número 6. Vamos falar de uma igreja aqui muito interessante, mas antes de mais nada, eu sou o Fábio. Eu sou a Deise. Sou pastor, capelão. Eu sou tradutora, revisora, autora. E é isso aí, nós estamos trabalhando aqui nessa série de podcasts, como a gente faz algumas séries bíblicas, que é pra gente entender. Como a gente falou desde o primeiro episódio, né? O Apocalipse não é um livro de terror, mas é um livro que, na verdade, de esperança. E quando eu falo das igrejas aqui, são igrejas que Jesus ele quer trabalhar, que refletem muito a nossa cultura. Né? É interessante isso que você falou, né? Pessoal, hoje, só avisando vocês, eu tô gripada, eu vou estar meio fanhosa, não estranhem, tá? Se de repente até um espirro aparecer no podcast de vocês. Mas é interessante isso que você estava falando, né? Relembrando, na realidade, a respeito do Apocalipse ser um livro de esperança, porque nós recebemos uma mensagem de uma pessoa justamente dizendo isso. Ai, que gostoso ver como o Apocalipse é esse livro de esperança. Eu tinha realmente uma impressão muito ruim. Tem gente que evita ler o Apocalipse. Exatamente, até, né? Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse, né? Não tem motivo para isso. Alguns têm medo, outros têm receio mesmo, porque são tantas interpretações, eu tenho até medo de ouvir a respeito disso. É muito legal isso. Inclusive, a gente já tem lá no Instagram as igrejas resumidas, né? Nós temos carrosséis lá, pessoal, no @crescer e frutificar. Temos bastante seguidores. Bastante gente aproveitando esse conteúdo gratuito. E se você aliar, se você aliar o conteúdo escrito do Carrossel com o conteúdo dos podcasts, poxa, você tem material de monte para pregar, para dar aula na sua igreja para qualquer idade. Essa é a proposta, inclusive. Aliás, aproveitando, caderno na mão, né? Se você puder aí. Isso. Quem tá ouvindo no Spotify, às vezes está no trânsito, não tem problema, mas você vai ver algum ponto ou outro. Não esquece de anotar. Mas você que está em casa, assistindo com calma, aproveita. Pega caderno, pega caneta, pega lápis. Eu gosto muito de ouvir podcast enquanto eu faço o almoço. É um horário meio maluco, né? Mas volta e meia eu tenho que parar e eu preciso lembrar depois de anotar tal coisa, porque realmente é importante. É muito bom, né? Mas vamos lá. Vamos então à carta hoje, que eu considero essa igreja aqui interessantíssima, porque ela tem a cara do ser humano. Com certeza absoluta. Então, é uma igreja assim que ela reflete muito essa natureza que nós temos. E ela não foi muito elogiada. Aliás, ela não foi elogiada. Então, vamos ler a carta, porque assim, ela é bem diferente. Hoje até nós estávamos conversando a esse respeito na hora do almoço, né? Pensando, né, no caso de uma reunião, convenção das igrejas da Ásia Menor. Sim. Né, onde estavam as 7 igrejas e elas vão ouvir a carta que está sendo lida para cada uma delas. E fica aquela expectativa. O que Jesus vai dizer para minha igreja, né? Eu acho que quando chegou na hora da igreja de Sardes aqui, eles talvez estivessem muito animados. Uma expectativa enorme, né? Só que vem as primeiras palavras. Aí cai o semblante, a pessoa fica sem graça, né? Porque diz, nossa, não era nada disso que eu esperava, né? Porque é o que tá escrito. Mas vamos lá, vamos ler pra gente entender isso aqui, né? Eu leio? Eu posso ler. Ele tá lendo na NA, tá, isso, pessoal? Nova Almeida Atualizada, Apocalipse capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem interessante, né? Bem forte.
É bem forte mesmo. Eu não queria ser membro da igreja de Sardes. E eu vi essa carta Mas aqui, você diz assim, né? eu não queria ser membro da igreja de Sardes. Mas olha, gente, eu tô achando que Sardes reflete muito o que nós estamos vivendo como cultura nos tempos de hoje. Muitas em igrejas. muitas igrejas, Não exatamente. em todas, né? Claro. Não em todas. Mas Algumas não se muitas contaminaram. igrejas. Mas vamos começar falando da cidade de Sardes. Isso. Então, gente, a cidade de Sardes, ela já tinha experimentado um apogeu econômico, ela já tinha sido muito relevante, mas nesse momento, não é que ela estava em decadência, mas estava entrando em declínio, tá? A acrópole da cidade, ela ficava numa região tão alta e cercada por muralhas tão fortificadas que passava uma imagem de segurança total aos habitantes de Sardes. Aí há uma história do imperador persa Ciro o Grande, o mesmo que é mencionado na Bíblia, Sim. né, que conquistou a Babilônia, enfim, que libertou os judeus para voltarem para a terra. A história de que ele chegou em Sardes e realmente, depois de dias de cerco, eles ficaram tentando estudar como é que nós vamos entrar nessa cidade. E nisso, ele ofereceu um prêmio para os soldados dele. Falou assim, ó, o cara que conseguir descobrir a forma da gente entrar nessa cidade vai ganhar uma recompensa no final da guerra. E um dos comandantes dele ficou animado com a história e ele realmente passou dias estudando a muralha, até que um dia ele viu um dos soldados que estava no alto da muralha, o capacete do cara caiu da cabeça para fora da muralha. E ele desceu, ele buscou e na hora dele voltar, ele voltou por fora da muralha, subindo uma escada, um lugar assim meio oculto que tinha lá. Pronto. Aquilo foi a dica para aquele comandante. Ele montou um batalhão, não muito grande, mas montou um batalhão ali, suficiente para abrir as portas da cidade e pronto. Aí Ciro conquistou a Sardes. Mas veja, tudo começou com uma falsa sensação de segurança. Exatamente, porque um soldado não pode vacilar e se acontecer isso, que fique lá o capacete. Exato, né? Mas não é só isso. Eles estavam realmente imaginando que eles iam vencer o exército persa pelo cansaço. Sim. E anos mais tarde, eles tiveram a mesma atitude com Antíoco III, que conquistou a cidade de uma forma muito semelhante. Ou seja, realmente era uma cidade assim que não tinha muito... iniciativa, não né? era iniciativa, eles até tinham, mas ao mesmo tempo eles estavam tão seguros. Sim, é uma autoconfiança. Eles eram invencíveis, exato, demais. Sim, e o que aconteceu depois é que, embora a cidade tenha ficado arrasada, houve um período que o Alexandre e... Agora fugiu o nome do governador dele. Ptolomeu, né? Se não me engano foi Ptolomeu. Lá era o Seleucus. Seleuco. Porque Seleuco, né? Que Sim. Em seguida Antíoco era dos Seleucidas. Então, eles liberaram eles de impostos, né? Para eles poderem reerguer toda aquela estrutura. E eles não conseguiram voltar à cidade como ela tinha a glória que tinha no passado, né? Entretanto, ela voltou a ser autoconfiante. E outra coisa, gente, há uma igreja, aliás, uma cidade, entre todas essas que são mencionadas, né, no Novo Testamento, em Atos, né, que tinha uma fama muito ruim, que era Corinto. Corinto realmente tinha uma fama muito ruim, porque ela tinha 2 portos nos 2 extremos dela, então a promiscuidade da cidade era tão grande que tinha até um verbo grego, que eu não sei falar grego, então eu não vou arriscar falar aqui, que era quase como dizer corintianizar, que não tem nada a ver com o Corinthians, tá, pessoal? Né? Tem a ver com o Corinto. Que era a ideia de ser uma pessoa promíscua, baixa. Sim. E Sardes tinha uma fama semelhante e nem era portuária. Então, essa que é a questão. Porque Corinto era portuária, ou seja, e por ser um istmo ali, passava muita gente e ficava e depois saía. Ou seja, era um local de reunião de muitos povos. Então, realmente, havia... Além de ser uma cidade rica,
mas é uma cidade onde tinha muita prostituição, onde tinha muita depravação. De Sardes, o problema era a questão cultural. O culto era muito promíscuo. Eu não lembro o nome da deusa agora que eles adoravam lá, mas eles tinham esse problema. Então, eles eram mal afamados nesse sentido. Uma cidade excessivamente autoconfiante, que já tinha sido derrotada 2 vezes, e uma cidade também, então, com esse pano de fundo não muito bom em termos de fama na região. Sim. A igreja de Sardes, ninguém sabe quem fundou, né? Mas como João era o bispo das 7 igrejas, ele era o bispo dessa igreja também. Sim, a igreja de Sardes, ela demonstra uma coisa muito clara, né? A tendência da igreja local, se ela não vigiar, ela trazer a mesma cultura do seu povo. Esse aqui é muito claro isso, né? Porque nós estamos falando de um jeito da população daquela região de ser uma população que se conforma. É quase apatia, como você tinha falado. É um conformismo, como se dissesse assim, nós somos bons, nós somos capazes, nós podemos, nós fazemos bem feito. E realmente é o que você está falando. A impressão que dá é que justamente essa era a postura da igreja de Sardes. Exatamente. Né? Porque primeiro Jesus começa se apresentando e olha, gente, vai fazer muito sentido a apresentação de Jesus à medida que a gente lê a carta. Ele diz que ele é o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas ele já tinha dito lá no capítulo 1, Nós já versículo falamos 20. sobre isso, inclusive. Já falamos sobre isso, que eram os pastores das 7 igrejas, os anjos, né? Que nós entendemos aqui no nosso líderes, caso. Né? Que eram os líderes dessas igrejas, então. Agora, 7 espíritos? Como assim 7 espíritos? Isso é uma boa pergunta, né? Porque parece, mas não é um espírito só? Ou tem espíritos aí no meio? O número 7, né, gente? Esse é um número que para os judeus era muito importante. Aí você vai dizer, tá, mas Deise, o Apocalipse está escrito em grego? Sim, mas foi escrito por um judeu. Por um judeu, exatamente. Né? Então ele usa as estruturas literárias, culturais que ele tem. E principalmente quando se trata de textos religiosos. Claro que vai remeter sempre às coisas. Não vou nem falar de judaísmo, porque judaísmo é uma coisa posterior, mas as coisas, inclusive, que já tinham sido mencionadas na Bíblia. O número 7, o 7º dia, Noé também, né, fecha a porta da arca no 7º dia. Enfim, são várias vezes que o número 7 se repete. Sim. Que é um número fácil de entender, né? A gente já sabe que o número 7 significa perfeição, né? A ideia da plenitude. Então, quando Jesus fala dos 7 Espíritos de Deus, o que ele está se referindo é essa manifestação plena do Espírito. Isso, exatamente. Né? A perfeição da manifestação do Espírito. Né? É dessa forma que ele se apresenta. E isso faz muito sentido porque, irmãos, o que dá vida para a igreja? Se não o Espírito. Aliás, a vida cristã, né? Não estamos falando só da organização ou do grupo. Nós estamos falando que todo cristão precisa ser guiado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito que traz a vida. Mas a inauguração da igreja veio no Pentecoste, exatamente. Com a descida do Espírito Exatamente. Santo. E depois a era dos gentios foi inaugurada de uma forma muito semelhante ali, em Cornélio. Exatamente. Então, ou seja, não existe vida na igreja sem o Espírito de Deus. E o que Jesus chama essa igreja aqui é de uma igreja morta. Gente, e é interessante porque ele fala que eles fazem obras. Sim, e é uma igreja visitada pela plenitude do Espírito para chamar a atenção justamente sobre esse aspecto, que é um aspecto de hipocrisia. Vocês têm o Espírito, porque eu sou o Senhor da igreja, Cristo se movimenta entre os candelabros, entre as estrelas, tem os 7 espíritos, e ele diz, eu sou o Senhor da igreja, eu disponibilizei o meu espírito para vocês em plenitude, e vocês são mortos.
Exatamente. Ou seja, né, é o contraste. Diz, não é possível. Nunca foi o desejo de Deus que a igreja vivesse o seu estilo próprio. É interessante porque igreja morta, gente, não quer dizer igreja que tá a ponto de fechar as portas, que ninguém mais frequenta, que o pastor tá pensando em pedir demissão. Sim. Não, nada disso. É uma igreja que está morrendo. Não, pode até ser, né? Sim, mas nós estamos falando de uma igreja onde tem pessoas aqui. E de uma maneira representativa. O que ele está chamando a atenção principalmente é exatamente esse jeito de viver da sua própria maneira. Essa autoconfiança que eu faço do meu jeito dá certo. É aquela igreja... Nossa, agora a gente vai tocar numa ferida aqui. É aquela igreja que faz sem o Espírito. Exatamente, porque a Bíblia tem deixa claro. Tem louvorzão, tem gente caindo à torto e à direito e o Espírito tá fora. E às vezes com todas as glórias e sons e tudo. Porque ela tem fama de viva. Exatamente. Jesus diz, os outros acham que vocês são muito vivazes, muito cheios da vivacidade do Espírito, mas diante de mim vocês estão mortos. E a palavra de Deus sempre falou que o Espírito Santo não só é quem dá os dons conforme lhe apraz, ou seja, a vontade é dele. É ele que capacita os cristãos para fazer o trabalho de quem? Dele. Alguém já falou uma vez que o livro de Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque fica muito claro no livro que é o Espírito quem está conduzindo. Inclusive o apóstolo Paulo, na próprio livro de Atos, em determinado momento ele está indo para uma outra região, né? Que ele está indo para o Oriente, e o Espírito Santo diz, não, Paulo, não é por aí. Eu quero que você vá para o Ocidente. E depois ele tem aquele sonho do homem da Macedônia. Mas antes dele ainda Pedro também, né? Tava lá orando em Jope, de repente ele tem uma visão e de repente ele recebe uma mensagem, vambora, você tem que ir para casa de Cornélio, que Deus quer fazer alguma coisa lá. E eu imagino que ele foi todo sem entender o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Sim. Mas é a direção do Espírito Santo. O livro começa com justamente, né, o início do livro falando da ascensão de Jesus e a chegada do Espírito. E como é que o Espírito está conduzindo até o final da história que não foi terminado de registrar, porque está acontecendo, né? Mas voltando aqui para Sardes, eu fico imaginando que se a gente fosse comparar talvez com algum movimento atual, não vou citar nome de movimento nenhum, fiquem calmos com relação a isso, mas é uma igreja tão bem afamada entre os homens que é aquela igreja que todo mundo quer estar. Então... Aí tem uma Porque coisa... ela é atraente. Esses dias eu estava ouvindo um pastor até dizer, a gente tem que tornar a igreja atraente às pessoas. O quê? Então, é isso que eu queria te chamar a atenção, porque por favor, não me interpretem mal, mas tem três grupos aqui que eu queria colocar em evidência, tá? Nominais, tá? Não estou falando que são grupos organizados, não são denominações, mas eu estou falando de comportamentos. De religiosos. Então, três grupos. Um deles, né, eu vou falar aqui de tanto católicos quanto evangélicos, tá? Mas eu estou falando dos nominais. Eu não estou falando daqueles que realmente têm o coração no evangelho, não estou falando das denominações, não estou falando da igreja, eu estou falando do comportamento de determinados grupos. O primeiro grupo, vamos falar então dos católicos que se autodenominam não praticantes, que eu não chamo isso. Na hora de batizar, eles querem a igreja. Isso. Né? Na hora de casar, eles querem chamar algum padre para trazer bênção. Diante da morte, eles querem a extrema-unção. Exatamente. Então, assim, eles... Mas nunca vai na igreja. Não vai na igreja, não conhece suficientemente as escrituras. E eu diria assim, são católicos mal praticantes. Não é que eles não são praticantes. Porque se você é um católico não praticante, você não é nada. Nem católico não você é. Católico, né? Exato. Então, se você é um mal praticante, então você tem problemas. E nós estamos agora num período, inclusive, né, que das
várias festas, nós estamos gravando agora em junho, né? Que são festas relacionadas a grandes homens de Deus, né? Um deles é João, né? Embora nós, como evangélicos, não celebremos as mesmas festas. As mesmas festas. Mas eram festas de colheitas. Exatamente, festas de colheitas. De colheita. Mas que aí existem o devoto a esses homens de Deus. Que eu acho interessante é o seguinte, né? Porque muitos deles que se dizem devotos não entendem nem sequer o que significa que a própria igreja ensina. Se você falar com um padre, ele vai ensinar corretamente a diferença entre latria e idolia. Porque esses homens, grandes homens, que segundo alguns vão dizer assim, não, mas não há idolatria, nós não somos idólatras. Tudo bem. Mas você sabe a diferença do que é idolia? Ou seja, o que é você ter ele como admiração? Porque tem gente que diz que se relaciona melhor com um homem de Deus como intercessor do que o homem Deus que veio e encarnou. E aí eu coloco aqui em xeque, porque Jesus está chamando a atenção dessa igreja que se diz uma igreja viva, mas que aparentemente tem toda uma estrutura de ser igreja, mas não tem relacionamento com ele. Né? Exatamente. O católico terceiriza o relacionamento. Isso, e o católico que nós conhecemos, que ele lê a palavra de Deus, ele escuta Deus, ele fala, ele ora, ele conversa. Então a gente sabe, tem uma vida regular com Deus. Mas o mal praticante, não. O mal praticante, ele não conhece Jesus, não conhece. Aliás, se eu falar de João, né? Como falo de festa junina, né? E festa de São João. Se perguntar para ele, você já leu o Evangelho de João? Ele vai dizer, não. Você não conhece sabe nem onde está isso, né? Diz que livro é esse? Exatamente, mas há uma veneração, existe uma admiração com relação àquele homem, mas nem sequer conhece os escritos dele. Aí você diz assim, rapaz, você realmente não conhece o Deus que você diz que você acredita. Então, a má prática aí é o primeiro ponto que eu digo assim, tem aparência. E aí ele diz acreditar numa coisa, mas ele não segue. Mas, se eu não me engano, não é João o apóstolo que é celebrado na festa junina, não é João Batista? Não, na verdade, então... É João Batista, mas João Batista está no Evangelho de João e tem muita gente que não entende nem a mensagem de João Batista. Qual é a mensagem principal de João Batista? Arrependei-vos e ainda raça de víboras. Exatamente, raça de víboras, porque vocês estão... Quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus, né? Quer dizer, tem a aparência e no final das contas não tem o comportamento que Jesus está esperando, que é justamente o relacionamento com ele. Então está se comportando como um homem que não conhece Deus e, na verdade, desagrada muito a Deus. Agora o segundo grupo, hein? Porque a gente falou aqui... Vamos lá. O segundo grupo vai pegar os dois lados. Vai pegar os dois lados, porque eu quero falar sobre aqueles conservadores que, na verdade, colocam todo o movimento conservador, inclusive família, acima das coisas de Deus. Aí você diz assim, cara, mas peraí, Deus não é a favor da família? Deus não é a favor... Não é disso que eu tô falando. Quando eu tô dizendo que a família ou o movimento, o jeito de ser conservador acaba sendo mais importante. O conservadorismo é mais importante do que o relacionamento com Deus. Exatamente, essa é a ideia. Exatamente. É um negócio meio farisaico, porque para os fariseus a tradição também era mais importante do que Deus. As escrituras. Exato. Jesus batia nos fariseus não é por causa da Bíblia, era por causa da interpretação que eles davam à Bíblia. Aquela excessiva tradição, realmente, de pureza, eu não me misturo. Eles eram cheios de coisa. Agora, interessante, porque se a gente for pensar assim, né? Famílias que são tão conservadoras, são as pessoas que brigam pelos seus... E se for o caso, se houver uma correção da parte de Deus, usando um homem de Deus para corrigir, eles não aceitam.
E aí eles vão brigar com o homem de Deus, vão brigar com a pessoa que está chamando a atenção por as escrituras e dizendo assim, você não pode, quem é você para falar uma coisa dessa? É igual aqui a igreja de Sardes, que Jesus diz, olha, eu conheço as obras de vocês, mas eu não encontrei elas perfeitas diante do meu Pai. Jesus fala isso, olha, vocês estão achando que estão fazendo certo? A minha até ela não fala perfeita, ela diz assim, elas não atendem aos requisitos do meu Deus. É isso que Jesus diz. E é isso que esse pessoal faz. São obras, parece tudo muito puro, tudo muito casto, tudo, mas normalmente isso é só limpeza exterior de copo. Sim, não existe aqui o comportamento perfeito que Deus espera. Perfeito assim, não de inerrante. É no sentido de está fazendo aquilo que Deus deseja. Por isso que os 7 espíritos está confrontando. Motivo, né? E pelo Exato, é o motivo certo. Não é porque eu quero conservar a sociedade. Não, é porque eu quero honrar a Cristo com a minha vida. É por isso que eu vivo uma vida honesta, uma vida casta. Não tem nada errado nessas coisas, gente. O problema é o motivo por trás delas. E quando você quer impor isso a pessoas que nem têm entendimento de Cristo. Sim. Aí eu chamo a atenção para aqueles, inclusive, que são moralistas, que falam de um conservadorismo de uma maneira tal que usam de forma política a questão. E aí eles escondem muitas coisas erradas e levantam uma bandeira de moral. E moralismo é diferente de santidade? Exatamente. O moralista, ele olha... Até a gente tem um videozinho lá no nosso canal no Instagram falando isso. Ele olha para os outros e julga os outros. A pessoa que busca santidade, ela olha para si diante de Deus e ela julga a si própria. Não é os outros. O moralista, ele tá sempre apontando o dedo. Sempre apontando o dedo e ele tá sempre por cima. Né? Agora, essa bandeirinha que ele levanta como se fosse o único ponto que deveria ser observado em detrimento de todo o resto. E aí ele põe outros valores em segundo plano. E não tão importantes. Quer dizer, o que importa hoje é batalhar para que isso não aconteça. Mas... vamos dizer, a corrupção está rolando, a maneira como o povo se comporta, até na casa de Deus, vamos falar assim, né? Tá tudo certo. Sensual. Isso. Quando eu falo isso, eu tô dizendo assim, né? Por exemplo, é importante os jovens estarem num culto, mas o que eles fazem depois do culto, isso não importa. Eu tô dando um exemplo claro, tá? Aí eu vou pro terceiro grupo. São eu chamo dos enchedores de templo. Né? São aquelas pessoas que estão mais preocupadas com os programas para trazer pessoas para a igreja do que fazer com que as pessoas vão adorar a Deus. Esse final de semana nós até ouvimos na nossa igreja um excelente sermão pelo nosso pastor Leandro Vieira, falando justamente a respeito disso. O culto é para Deus, não é para as pessoas, e nem evangelístico. Ele não é evangelístico. As pessoas podem se converter durante ouvindo o culto a mensagem, pela própria manifestação de Deus. Sim, mas aí é que tá. Muita gente confunde, porque não entende que um cristão é evangelista. O culto é a Deus. Exato. Então, se eu tô fazendo culto a Deus, a pessoa tá ouvindo a mensagem, aquela mensagem toca ele, tudo bem, mas eu vou todas as coisas relacionadas ao culto a Deus, preocupado com pessoas que vão aderir à minha igreja. Então as músicas, o estilo de música, a gente muda, a estética do templo, a estética do culto. Ele deixa de ser uma plataforma de adoração ensino, e adoração, porque esse é o objetivo, e se torna só quase que um programa para agradar pessoas. É quase que um teatro. Exatamente. É quase que um teatro. As pessoas saem de lá dizendo assim, olha, é muito agradável. Ou eu não gostei do culto hoje porque... Gente, não é pra você o culto, desculpa, você pode gostar ou não gostar, quem tem que gostar é Deus. Aí que tá, porque exatamente tá acontecendo em Sardes. Parece que a cidade olha pra essa igreja
e admira essa igreja. É a igreja que se auto-admira, a igreja que é autoconfiante, a igreja que diz assim, nossa, nós mandamos bem. Agora, olha como eles se perderam. Porque a tua parece que fala um pouco diferente aqui. O versículo 3, ele está dizendo assim, lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Aí eu gostei mais da tua versão. A minha, eu tô lendo na NVT, ela diz, se você não despertar, né? A tua eu acho que fala vigia no final do versículo 3. Versículo 3. Se você não vigiar, virei como ladrão. Isso, a minha disse não despertar, mas eu gosto mais da tua, inclusive porque tem a ver com a característica da cidade, que não era uma cidade vigilante, porque se sentia segura com os muros que tinha, porque era uma acrópole muito alta. E perdeu várias batalhas por causa disso. O inimigo, aí Jesus está usando justamente a história deles para dizer assim, o inimigo está sempre ao nosso redor tentando achar brechas. E a palavra de Jesus é vigia. Vigia. Olha, toma cuidado porque você abandonou o que Jesus está dizendo aqui, ouviu e acreditou no começo, é o evangelho. Vocês estão se reunindo por religião. Veja, eles nem enfrentavam perseguição pelo jeito. Eles nem sequer tinham... Aqui não foi uma repreensão sobre adoração a um tipo de Deus estranho. Não existe Jezabel aqui na história. Não existe um monte de coisas que você vê nas outras igrejas que foram repreensão. Aqui, ao contrário, parece estar tendo um culto solene, bonitinho. E isso reflete muito às pessoas. Isso reflete muito o comportamento que a gente vê no Antigo Testamento de Israel. Quando Deus diz, eu tô cansado de vocês estarem com toda essa pompa, com todas essas festas, com toda essa estrutura, mas o coração de vocês não tá em adoração. Está muito longe da minha presença. Vocês me honram com mandamentos que aprenderam. Com os lábios. Memorizado, né? Me honram com o lábio. Mas o coração de vocês está longe. Está longe. Vocês não creem. É a mesma coisa aqui. Exatamente. Vocês se esqueceram do evangelho, gente. O começo da vida cristã é pelo evangelho. A gente se converte pela pregação do evangelho. E eles ouviram a pregação do evangelho e estavam deixando o evangelho de lado. E Jesus está dizendo, volta pro começo. Exatamente, que ainda tem esperança. Porque ainda tem alguns aí. Por isso que ainda é chamado de igreja. Porque senão Jesus nem chamaria. Nem considerava, não consideraria a igreja, né? Porque a igreja não é o templo, não é o prédio. E nem tinha prédio, as pessoas se reuniam de casa em casa. Exatamente, mas existem pessoas aqui que estão sobre risco, que Jesus chama a atenção. Sobre risco do quê? Porque parece que essa situação aqui ela é contagiosa, né? A forma como está descrito aqui, né? Que mas você, versículo 4, mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então a questão aqui parece que é contagioso. E para tomar cuidado, porque eles estão a ponto de se contaminar. Exatamente. Também. Porque chega uma hora que você luta tanto, nada tanto contra a maré, e aí a maré continua te empurrando. Jesus, tem alguns aí que não caíram, mas estão prestes a cair. Toma cuidado, porque senão eu vou vir para vocês como um ladrão. Porque vocês não estão esperando que eu volte. Sim. E eu vou voltar para vocês como ladrão. O que isso quis dizer para a igreja de Sardes? Eu não sei. Mas eu sei que o alerta foi muito claro. Uma surpresa está em iminência aqui, né? Pode acontecer em qualquer momento. Exato. Mas, a chamada de atenção principal é: aqueles que não se contaminaram estão sob risco. Eles estão com perigo de cair, de se contaminar. Quer dizer, Jesus está dando essa oportunidade. Ainda há tempo de resgatar, porque nessa cidade ainda tem cristãos, mas que eles estão sem perceber. Essa cultura já está no meio deles. Então, esse comportamento que eles estão levando é um comportamento que vai matá-los. E o pior tipo de desvio da fé é justamente quando a pessoa tem toda uma aparência de ser um cristão,
mas não levam uma vida com Jesus. É o cristianismo inofensivo, né? Eu li a frase de um estudioso, não lembro o nome dele agora, que diz: é o tipo mais inofensivo de cristianismo. É o morto. Porque ele acha que tem vida, porque há movimento, há obras, há não sei o quê, mas... E não incomoda também, né? Não incomoda nada, ninguém. Todo mundo acha que é até agradável. Olha, gente, assim, a gente sempre fala aqui, né? O evangelho tem a sua dose de ofensa ao ser humano. Que a gente não deve tentar aliviar. E outra coisa, nós não estamos falando... A gente estava falando de João Batista, né? Sim. Raça de víboras, arrependam-se. Jesus começou com o mesmo tipo de pregação. Sim. Arrependam-se porque é um problema da natureza humana. O que ele falou para a igreja aqui: se arrependam. Ou se arrependa é porque está pecado. Nós não precisamos ser ofensivos propositadamente, provocar uma mensagem que vai lá incomodar uma pessoa que não quer ouvir. Eu digo assim, a pessoa que realmente não quer saber do evangelho. É que o fato de você viver o evangelho, isso já incomoda muita gente. A luz incomoda quem está nas trevas. Por quê? Porque a luz vai revelar justamente o estado que a pessoa está. Exatamente. Porque quando você está no meio da escuridão, você não faz ideia se você está sujo, se você está limpo, se você tem chagas ou não. Agora, mas quando a hora a luz você chega perto da luz, aí você percebe como você tá. Mas se você gosta de estar daquele jeito, então a luz te incomoda. Agora, quem não gosta de estar daquele jeito diz: ainda bem que chegou a luz. Sim. Eu não sabia que eu estava precisando de banho. Exatamente. É isso que acho que assim, o Espírito quer dizer para essa igreja. A cultura que vocês adquiriram, que já é uma cultura local, ela está levando vocês a ficarem com dificuldade de se arrepender. Ver como a cultura local é uma ameaça para qualquer igreja. Uhum. E, gente, toda cultura tem coisas admiráveis, maravilhosas, muito legais, mas toda cultura tem pecado, porque ela é fruto da ação comunitária humana. Exatamente. Então não tem como. Não tem nenhuma sociedade no mundo que tenha uma que cultura seja perfeita, admirável em todos os sentidos. Nem os suecos, que são os mais, ou finlandeses, eu acho que são os mais felizes do mundo. Não, exatamente. A cultura deles tem problemas. Tem também. problemas. Isso é coisa da natureza humana. Tem o seu lado admirável, o seu lado artístico, o seu lado capaz, seu lado de desenvolvimento, de inovação, de muita coisa boa, bonita, e tem um lado muito obscuro. Né? É engraçado que obscuro era exatamente a palavra que eu ia usar. Agora, é interessante porque aqui Jesus diz que essas pessoas que ainda não se contaminaram, né? Se elas perseverarem, elas andarão com ele vestido de branco, porque eles são dignos. O branco é o contrário da roupa preta que a gente usa para funeral, né? Uhum. E além de tudo, é o símbolo da pureza, que é justamente o que não havia aqui, porque as obras deles eram impuras. Impuras, exatamente. Então, duas coisas, vida e pureza para aquele que anda com Cristo, enquanto há morte e impureza para aquele que é um mero religioso. Exatamente. Nós não estamos aqui falando, gente, de pessoas que vivem em pecado e têm prazer nisso. Não, nós estamos falando de pessoas que frequentam a igreja, porque essa carta é para essas pessoas. Sim. Frequentam a igreja, mas são meros religiosos. E quando a gente fala aqui branco também, a gente pensa assim, quando a gente tá com uma roupa branca, por exemplo, uma camiseta branca, você tá de branco, né? Mas imagina assim, uma mosca ou um bichinho ou uma sujeirinha. Um cílio. Qualquer coisa fica em evidência, né? Então, quando você diz assim, tá vestindo uma roupa, vai vestir uma roupa branca, quer dizer que realmente não existe nenhuma evidência de imperfeição, de pecado, de alguma coisa que desagrade a Deus, né? Isso é tão bonito, né? Imaginar... É o nosso futuro. Gente, veja bem, isso é uma linguagem simbólica, tá? A gente não pode imaginar que todo mundo vai se vestir de branco na eternidade. A moda vai ser o branco, né? Todo mundo de médico. Todo mundo só vai ter doutores. Né? Enfim, não é isso que tá falando. O que tá indicando aqui... E o livro do Apocalipse, inclusive, ele termina
falando dessa questão de quem é puro continue a se purificar e lavar as suas vestes no sangue. Ou seja, a forma da gente... Porque essa veste branca, ela não é uma coisa para a eternidade só. Ela é algo que a gente já veste? Já. Sim. Só que a gente tem que estar constantemente lavando a veste para ficar branca no sangue do Cordeiro, né? Exatamente. Isso é muito bonito. Ou seja, no sacrifício que ele fez por nós e que nos traz a abertura para pedir, através do arrependimento, pedir não só o perdão, mas também receber uma outra orientação, uma mudança de comportamento. Né? Então, esse sangue do Cordeiro é exatamente isso. É o que abre a cortina, o véu, onde Deus está no seu trono, e a gente pode chegar com segurança, como diz o apóstolo, né? E podemos falar, e temos um advogado diante do Pai, que vai tratar da nossa questão, que é justamente esse Cordeiro, que é Jesus. Então, ele é advogado, ele é o Cordeiro, ele é sumo sacerdote. Exatamente. Ele é tudo, né? Ele é Glória tudo. a Deus por então, isso. por isso que a relação com ele não tem porquê. E ele está dizendo assim, o que está acontecendo com vocês? Né? E já que a gente está falando de linguagem simbólica, há outra parte aqui que é bastante, né, pode ser controversa para alguns, para outros não, a questão de jamais apagarei seu nome do livro da vida. Como assim Jesus apaga e escreve, apaga e escreve, apaga e escreve? Agora parece controversa a situação. E outra coisa, essa não é a primeira ou a única menção a esse livro e a esse apagar e a esse escrever. Isso já vem desde o Antigo Testamento, tá, pessoal? Eu anotei aqui. Primeiro, falando do Novo Testamento, quando os discípulos voltam lá tudo alegre, porque os demônios se submetem a nós, não sei o que, Jesus diz, olha, não fiquem alegres por isso. Isso não é o motivo verdadeiro. Fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no céu. Isso Exatamente. É a bênção. O livro da vida, o nome de vocês consta. Aí no Antigo Testamento, depois que o povo constrói lá o bezerro de ouro e Deus fala para Moisés, eu vou destruir toda essa turma aqui. E Moisés diz assim, ó, Senhor, se o Senhor vai destruir eles, então me apaga do teu livro da vida. Exatamente. Me apaga assim que ele fala. Livro. Então, se é para acabar com eles, então tira meu nome. Tira meu nome também. E Deus responde, não vou tirar o seu nome. Né? Isso está em Êxodo 32 e 33, tá? Sim. Depois, em Salmo 69, 20... deixa eu dar a referência certinha para vocês. Êxodo 32, versículos 32 e 33... que é essa conversa de Deus com Moisés. No Salmo 69, 28, também fala que os justos estão escritos no livro dos viventes. Aí aqui Apocalipse 3, 5, que nós acabamos de ler. E Apocalipse 22, 19 também. Vamos lá para Apocalipse, que esse está bem pertinho aqui para gente. 22, 19 diz assim. Cadê? E se alguém retirar qualquer das palavras desse livro da profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Então, a ideia, esse daqui está falando deste livro, é o livro da revelação, né? Mas, gente, a ideia não é... Nós estamos falando de eternidade, de conhecimento de Deus. Eu não gosto nem de falar de presciência, porque presciência dá a ideia de que existe tempo para Deus. E não existe tempo para Deus. Deus é onisciente. Passado, presente e futuro para Deus são a mesma coisa. Então, ele já sabe quem será salvo. A mesma coisa não quer dizer que está embolado, ou seja, que na verdade, para ele consegue ver como se fosse ver uma fotografia. Tudo um eterno presente, né? É tudo um eterno presente. A ideia aqui é que deve ficar um alerta bem grande para a gente, porque o que Jesus está dizendo para essa igreja é: vocês já morreram, eu estou dando chance de vocês voltarem à vida, e tem gente que está vivo aí, está a ponto de morrer. Ou seja, vigia, não fica seguro, porque
aí, né, uma ala do cristianismo que às vezes não entende nem a sua própria teologia, porque eu sou eleito, eu estou seguro. Querido, você está seguro se você perseverar, tá? É isso que a Bíblia diz. A salvação vem pela graça, né, pela fé, mas você tem que perseverar. Sim, porque a salvação, a mensagem é clara que a salvação ela acontece com o perdão de Cristo que você aceita, ou esse perdão, ou seja, na verdade você se entrega a ele e a partir dali você permanece nele até vamos dizer assim, até o momento que ele te recolher. Aí você completa esse processo de salvação. Exato, porque nós estamos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. É um processo. A salvação num instante e é um processo ao mesmo tempo. Então, gente, muito cuidado quando a gente vai ler a Bíblia com óculos terminológicos, porque eu tenho que encaixar a Bíblia nas terminologias que eu aprendi. Não leia a Bíblia pela Bíblia. Aqui Jesus está dizendo, cuidado para não se desviar. Porque vocês estão... Resumindo, já se desviaram, vocês ouviram o evangelho no começo, creram no evangelho, tá? Nós não estamos falando de uma igreja que não se converteu. Ela creu no evangelho e Jesus está dizendo, se arrependa e volta. Sim, é uma igreja que morreu praticamente, né? Tá falando que... Morreu, tem nome de vivo, mas tá morto. Então, a chamada de atenção é dizer assim, olha, ou vocês voltam à vida, ou vocês vão ser cortados da eternidade. Porque vocês já estão, na verdade, se colocando nessa posição. Então não tem outro caminho. Não é porque você teve uma comunhão comigo no passado. Aqui eu lembro muito da questão, né, de várias pessoas que se desviaram ao longo do processo. Aliás, eu estava lendo hoje, inclusive, em John Stott, lembrando de um cidadão. Aliás, não foi John Stott, a gente estava ouvindo um vídeo, né? Não, eu que estava lendo um comentário bíblico para você. Isso, de um dos fundadores da Juventude para Cristo. Isso, né? Que trabalhou com Billy Graham, inclusive. Mocidade para Cristo. Né? E no final das contas, esse homem pediu... Se desviou mesmo. Ele pediu que não procurasse para nada, que ele desistiu do cristianismo e ele deu as costas realmente. E sendo que ele foi uma pessoa chave para um grande ministério evangelístico. Levou muitos a Cristo. Exatamente. Levou muitos a Cristo. E no final ele estava tentando resgatar essas pessoas que ele tinha levado a Cristo para o ateísmo, né? Enfim, gente, muito cuidado com isso, tá? Então, assim, a gente tá de pé. Quem tá de pé, como disse o apóstolo Paulo, toma cuidado para não cair. Toma cuidado para não cair. Tá? Se firme em Cristo. Não, olha, a teologia daqui, teologia dali, a gente não sabe, a mente de Deus é insondável. Só faça o seguinte, persevere na salvação que você já deu, no evangelho que você já recebeu até o fim. Porque essa é a mensagem de Cristo. Que encerra dizendo que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? É uma mensagem que ela ecoa por todos os tempos, até a volta de Cristo. Você tem ouvidos para ouvir, essa mensagem serve para as igrejas de hoje. Então, eu estou falando isso porque a gente começou o podcast falando justamente que, para mim, isso aqui reflete muito o que nós estamos vivenciando nesta era, no Brasil principalmente, e, aliás, até a igreja brasileira em outros países. Eu estou olhando um movimento em vários lugares do mundo, de igrejas brasileiras, que me assusta. Que você diz assim, rapaz, não é o estilo do culto, não é isso que me preocupa. É a maneira como a pessoa se diz cristã, mas tem um comportamento muito longe das escrituras. Muito longe. E que ela tem todo um trejeito de falar, de se vestir, de se comportar. Parece, né? Exatamente. Parece vivo. E tá lá nas reuniões, tá lá no grupo, tá lá se reunindo. Mas no final das contas, tem um comportamento reprovável, né? E não é reprovável por mim, é reprovável por Cristo. Por Cristo, Ele, né? Diz, as obras que vocês estão fazendo não atendem o requisito, gente. Não atende, volta lá porque tá tudo errado isso daí. Eu vou deixar claro assim, desculpa, eu vou tocar num assunto até delicado, mas muitos brasileiros cristãos, que se dizem cristãos, saíram do Brasil e foram para outros países
dizendo que tinham ido para lá para ficar rico. Aí dizem, opa, peraí, alguma coisa está errada. Se você está pensando em riqueza, teu coração está nisso, então você não pode simplesmente dizer que Jesus é a coisa mais importante, porque muitos desses que foram com essa intenção, primeiro, não foi com a intenção de fazer com que as suas riquezas se tornassem uma glória para Deus, mas na verdade estão ilegais, estão com problemas às vezes na justiça, estão com problemas na família, que você diz, rapaz, desculpa, mas você está indo na igreja, mas você não está ouvindo o evangelho. Agora, homens que lá fora ouviram o evangelho e perceberam que ele só tinha nome, e aí ouviram exatamente a mensagem que Jesus está trazendo para Sardes, eles chegaram para os seus pastores e disseram assim, pastor, eu na verdade me converti praticamente agora. E eu estou voltando para o meu país, porque meu coração não estava no evangelho e agora eu me encontrei no evangelho. E agora eu estou querendo seguir Jesus, custe o que custar. É isso aí, gente. A mensagem é essa. Aí a gente fica, né, naquela ideia que a gente pôs no começo. Fosse uma conferência de igrejas da Ásia, estão todas reunidas. Leia a carta de Sardes, ninguém sai muito animado. Não. Ninguém diz assim, tá, maravilha, que carta boa. Não, essa é uma carta que é para pôr a gente com a boca no pó e dizer, será que eu estou vivendo de modo digno do evangelho? Porque é isso que o apóstolo Paulo fala. Certo. Vivam de modo digno do evangelho. Aliás, ele chama atenção, inclusive, na carta aos Coríntios, no capítulo 11, né? Que ele, 11, que ele fala sobre a Santa Ceia, né? Que ele fala, examine-se a si mesmo antes de você tomar os elementos da ceia. Ou seja, faz uma análise antes de você fazer o tempo de comunhão com os irmãos, dizendo que você está debaixo do sangue de Jesus, para não acontecer com você o que ele chamou, porque na carta ele diz, inclusive entre vocês há muitos que já dormem. Mas por quê? Porque foram um escândalo para muita gente de fora. E aí perderam até a sua vida. A igreja de Corinto, né? Aquela que a gente falava que estava numa cidade mal afamada. Exatamente. É como às vezes a cultura realmente influencia a prática da igreja. Nós temos que cuidar muito com isso, pessoal. Mas é isso então por hoje, né? Muito obrigado por terem ficado conosco. Por favor... Não, por favor é demais. Se você gostou desse conteúdo... Deixa o seu like, porque você está indicando ao YouTube que esse é um conteúdo legal e que você quer que o YouTube promova isso. E a promoção vem principalmente quando faz comentários, né? Então você participe, né? Fale qual é o teu ponto de vista, comente. Concorda com a gente, discorda com a gente, vamos conversar, exatamente, né? Como irmãos, né? Vamos debater ideias sem atacar pessoas. Exatamente, né? Essa é a proposta. Isso aí. Então, muito obrigada por terem ficado conosco hoje e até o próximo episódio. Isso aí. Até. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.